Em 2018, as mulheres vão decidir as eleições e os candidatos à presidência estão tentando conquistar o voto feminino a todo custo. A questão é que a política brasileira ainda é muito avessa à presença feminina e não tem cara de que vai mudar esse ano. Por que as mulheres vão decidir as eleições? É uma questão matemática. Hoje, elas são 52% do eleitorado brasileiro, ou seja, a maioria. Mas não é só isso. Outras pesquisas mostram também que cerca de 80%, isso mesmo, 80% das mulheres ainda não decidiram em quem votar nessas eleições. Isso significa que os políticos estão fazendo de tudo para conquistar o voto feminino. E como esses candidatos estão correndo atrás do voto feminino? A primeira atitude que pode ser observada está ligada à escolha dos vices. Das 13 candidaturas, 5 escolheram vices mulheres. Para efeito de comparação, esse número em 2014 era de 3 em 11. Em 2010, de 1 em 9. Mas isso não está acontecendo apenas na eleição para presidente da República. Uma estimativa do jornal Folha de São Paulo mostra que, ao todo, 67 mulheres concorrem este ano ao cargo de vice-governadora, quase 40% do total das chapas em todo o país. A gente conversou com a Maia Menezes, editora de País aqui do Jornal Globo, para entender isso melhor. Essa estratégia de marketing em todas as campanhas é muito evidente. Se você for ver o Geraldo Alckmin, o Ciro Gomes, que também já teve seu passado aí associado a algum grau de machismo, o candidato Bolsonaro, que é o primeiro colocado, ele tem um percentual altíssimo, mas a grande dor de cabeça dele é entre o eleitorado feminino. Já se falou que ele levaria a mulher para a campanha, que está querendo levar a filha para a campanha. Mas os políticos, eles estão preocupados com a questão feminina ou só com os votos das mulheres? Essa é a Juliana Bianconi, que além de ser uma repórter experiente, pós-graduada em políticas e relações internacionais, é fundadora da Gênero e Número, a primeira organização de mídia orientada por dados e com foco de gênero na América Latina. Ela explicou pra gente que as recentes ações afirmativas para ampliar o número de mulheres na política não têm surtido o efeito desejável, e os grandes responsáveis por isso são os próprios políticos homens, que não se sentem dispostos a abrir mão dos seus privilégios na política. A gente observou que mesmo depois da lei, que estabelece 30% e 70% como mínimo e máximo para gêneros diferentes, a gente não vê uma diferença em relação ao número de eleitas. O que a gente vê é um contexto em que ou elas se organizam e reivindicam de uma forma coletiva, ou elas vão ser sempre a ponta mais frágil, mais fragilizada, e na disputa do poder, é aquilo, depois se resolve com o TSE, se a cota foi cumprida, se não foi cumprida para os homens. O que eles querem é ser eleitos. A resistência é tão grande que uma série de medidas tomadas para incentivar e aumentar a participação das mulheres na política tem sido burlada pelos partidos. Em 2009, uma reforma na lei eleitoral estipulou um mínimo de 30% e um máximo de 70% nas candidaturas de gêneros específicos. O problema é que isso foi escamoteado pelas chamadas candidaturas laranjas. Para se ter uma ideia, em 2016, mais de 16 mil candidatos não receberam sequer nenhum voto nas eleições. E desses 16 mil, 14 mil eram mulheres, o que quer dizer que elas só estavam lá para tentar cumprir a cota. Pensando nisso, o TSE tomou uma medida esse ano que estendeu os 30% também para o tempo de televisão e o fundo eleitoral. Mas há grandes indícios de que isso também está sendo driblado, e a escolha de candidatas mulheres para ocupar a vice-presidência das chapas é uma dessas maneiras. Isso porque os partidos também podem destinar recursos a chapas integradas por mulheres, mesmo que elas não encabecem essas chapas de fato. Já tem todas as evidências de que, de fato, a gente não vai ter uma mudança imensa na representatividade de mulheres. O que a gente tem que discutir é, primeiro, direito concedido é direito efetivado. Então, as mulheres, de fato, não podem ser laranjas. As mulheres, elas vão brigar muito nesse processo e a gente, publicamente, vai ver o resultado disso após as eleições, e aí é um momento de seguir discutindo como que as mulheres vão ocupar essas cadeiras, porque os homens, eles não querem sair de lá. Por outro lado, a boa notícia é que esta briga por espaço na política se tornou uma causa suprapartidária entre as mulheres. Óbvio que existem milhares de divergências, elas não dão as mãos todas, nossa, somos amigas, vamos lá reivindicar, mas elas têm um discurso em comum, e esse discurso passa por essa indignação, muitas vezes, do não acesso às contas do partido, de ter uma expectativa, né, de apoio que não foi recebida. Então, não é mimimi. E essas reivindicações e medidas do TSE expõem uma falta de representatividade na política que já dura bastante tempo. Bom, galera, então é isso. Esse foi o segundo episódio do Contexto, o programa aqui do Jornal Globo que vai sempre analisar e aprofundar as notícias mais importantes aí do seu dia a dia. E não se esqueça de inscrever no canal do Globo, marcar o sininho para receber as últimas atualizações, compartilhar, comentar, enfim. Tamo junto, gente. Até a próxima. Até. Dei uma posição.